Olá, queridos estudantes da nossa rede estadual de educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui do nosso ensino médio, né? Aqui da nossa terceira série do ensino médio. A gente está estudando aí genética. Eu sei que é uma matéria que muitos de vocês têm um pouquinho de dificuldade, mas aqui no Estudo AE nós estamos facilitando, né, esse conteúdo para que ele seja abordado de uma forma mais simples e prática para vocês. Na aula passada a gente falou rapidamente sobre herança, né, genética, sobre padrões de herança genética. Então hoje nós vamos falar sobre polialelia. Tá? A gente vai falar um pouquinho do conceito de polialelia, mas antes disso eu gostaria de fazer uma revisão com vocês sobre a nossa aula anterior, tá? Então a gente vai falar, pessoal, um pouquinho sobre esses padrões. Quais são esses padrões, professora? A senhora poderia explicar melhor? Então vocês podem estar voltando na aula anterior para saber de forma mais detalhada, tá? Tem figuras, tem exemplos. A gente vai falar um pouquinho nessa aula também de hoje, porque é importante que vocês entendam a parte de polialelia a partir dessa base, desses conceitos de padrões de herança, tá, pessoal? Então, padrões de herança, pessoal, nada mais são do que a forma que você transmite características para o outro indivíduo, né? No caso, para sua prole, né? Elas podem existir de várias formas, principalmente ligadas aos cromossomos. Nós vimos na aula anterior que nós temos dois principais tipos de cromossomos, né? Que são os cromossomos autossômicos e os cromossomos que são sexuais. Os cromossomos autossômicos, como vocês podem ver aí no cariótipo, nessa figura, são os cromossomos que estão ali no desenho, né, na estrutura de 1 a 22. São os cromossomos, pessoal, que estão relacionados com várias características, né? Já os cromossomos, que são chamados de cromossomos sexuais, são os cromossomos responsáveis pela identificação daquele indivíduo, se ele é do sexo, geneticamente falando, né? Se ele é do sexo feminino ou se ele é do sexo masculino. Então, nós temos o padrão de herança autossômico recessivo, né? Que está ligado ali, além do cromossomo, ele está ligado ao alelo recessivo, que no caso, na biologia, a gente gosta de representar como azinho, azinho. Tá, pessoal? Então, esse padrão de herança, essa característica, ela só é passada quando eu tenho esse cromossomo, esse alelo em homozigose, né? Então, esses alelos iguais, azinho, azinho. No caso, eles são recessivos, né? Eu preciso que eles estejam em dupla para manifestar aquela característica. Por quê? Porque eu não posso ter nenhum outro alelo dominante, como, por exemplo, o azão, né? Na biologia, nós representamos a dominância através da letra maiúscula, geralmente azão, bezão. Então, para eu ter um padrão de herança autossômica recessiva, eu preciso de alelos em homozigose recessiva, tá? No caso, azinho, azinho. E uma manifestação muito conhecida são as pessoas que são albinas, né? As pessoas que possuem pouca melanina, pouca pigmentação. Já o padrão de herança autossômico dominante, pessoal, eu preciso de pelo menos um alelo que esteja em dominância, isto é, um alelo azão, né, que esteja na letra representado pela letra maiúscula. Então, ele pode estar tanto em homozigose, isto é, azão, azão, como ele pode estar também em heterozigose, porque a gente lembra que o alelo dominante, ele domina em relação ao recessivo. Então, se ele está presente ali naquele meu cromossomo, se eu tenho um dominante, então ele vai dominar em relação ao alelo recessivo. No caso aí da heterozigose, eu tenho azão, azinho, o azão dominante se sobressaindo, a sua característica se sobressaindo sobre o alelo recessivo, tá? Um exemplo desse padrão de herança, nós temos a condroplasia, né? A gente falou sobre ela um pouquinho, tem figuras também na aula passada. E já saindo um pouquinho aqui dos cromossomos autossômicos, nós então falamos um pouco dos cromossomos ligados ao sexo, né? Dos cromossomos sexuais, que nós temos esses seguintes padrões de herança, né? O padrão ligado ao sexo, né? O padrão ligado ao sexo recessivo, né? Então, a gente tem aí, lá nos nossos cromossomos sexuais, naqueles últimos cromossomos que eu mostrei no cariótipo para vocês, nós temos, então, características que estão presentes nesses cromossomos, né? Geralmente está ligado ao cromossomo X, né? Lembrando que o sexo feminino está presente nos seus cromossomos sexuais 2 cromossomos X, né? E no sexo masculino está ligado o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, o feminino, ele precisa
de 2 cromossomos X. E já o sexo masculino, a gente tem a presença de somente um X. Então, o que que acontece? Geralmente, as pessoas que têm padrões de heranças ligados a essa genética, eles possuem, geralmente têm uma maior porcentagem de daltonismo e hemofilia, porque são padrões, são doenças genéticas que estão relacionados com o cromossomo sexual X. Então, por que que na maioria das vezes a gente vê os homens com essas doenças, tanto a hemofilia quanto o daltonismo? Porque os homens, eles só precisam de um X para manifestar essa doença, né? As mulheres, elas precisariam de 2X, né? Já que é uma recessiva, a gente precisaria desse parzinho de alelos homozigotos recessivos para que a mulher, ela manifestasse essa característica, essa doença, tá? É um grande exemplo que é bem fácil de entender. Já os padrões ligados ao sexo dominante, nós temos como, por exemplo, o raquitismo, né? É o contrário ali do ligado ao sexo recessivo. Por quê? Porque geralmente a gente observa essas características mais no sexo feminino, tá? Por isso que a gente também chama que são heranças ligadas ao sexo, né? Que já depende do sexo daquele indivíduo. Então, por que que o raquitismo a gente observa mais nas mulheres? Porque como é uma característica dominante, a mulher, ela tem 2 possibilidades de carregar esse alelo dominante. Então, ela tendo somente um dominante, né? Ela pode ter um recessivo e um dominante. Ela tendo um dominante, então ela já leva essa característica, ela já manifesta essa característica, ao contrário dos homens, né? Os homens, eles só têm uma chance de carregar essa característica, então ele pode ser recessivo ou ele pode ser dominante, sendo que o recessivo, ele não atribui essa característica de raquitismo aos homens, né? Outro padrão de herança também é o restrita ao sexo, no caso, então, é restrita ao cromossomo Y e acontece somente nos homens, né? No sexo masculino, como a hipertricose auricular, que são aqueles cabelinhos, aqueles pelos nas orelhas, né? No ouvido dos homens. A gente observa isso nos homens. E a influenciada pelo sexo, que não é considerado, então, um padrão de herança sexual, mas está ligado a ele porque ele depende da ativação hormonal. E a gente observa isso, por exemplo, na calvície. A calvície, ela existe, mas ela é mais observada nos homens, mas também pode ser observada em mulheres. Por quê? Porque é um padrão de herança autossômica, né? Não é no sexual, mas ela precisa da manifestação de hormônios sexuais também, no caso aí ligada principalmente a testosterona, né? Que é mais presente nos homens do que nas mulheres. Então, a gente fez uma pequena recapitulação da nossa aula anterior, pessoal, para a gente poder começar, então, o nosso assunto de hoje, que é bem legal, é bem prático, né? Que é a polialelia. Tudo que a gente viu, pessoal, até agora, foi falando de características que pode ser de uma forma ou de outra, né? Então, são 2 fenótipos diferentes, né? Então, eu tenho alelos que podem desempenhar características ou não. Já na polialelia, como o nome já diz, poli, né? De muitos, de 2 ou mais, nós temos genes, né? Um par de alelos, que eles possuem várias possibilidades, possuem vários fenótipos, né? Então, a gente vai estudar hoje um pouquinho de uma característica bem conhecida, que é o nosso tipo sanguíneo, né? Nossa tipagem sanguínea. E nessa polialelia, pessoal, nós temos uma relação também de dominância. Então, nós temos a representação ali, que ela vai nos dizer quem domina, quais são os alelos que dominam outros alelos. Então, por exemplo, aí na imagem, a gente pode ver que um alelo, ele pode ser representado por 3 fenótipos, né? Então, eu tenho ali um cromossomo, outro cromossomozinho azulzinho, e nós temos o alelo ali que está em amarelinho. Então, nesses alelos, a gente pode ter o tipo A1, o tipo A2 ou o tipo A3. Então, a gente observa que tem mais de 2 características que aquele alelo ele pode expressar. Então, isso é a polialelia, tá? Então, a gente começa também a estudar essa dominância. Então, a gente precisa saber quais são as combinações dos alelos que dominam outras combinações, tá? A gente vai avaliar isso principalmente quando a gente estuda a nossa tipagem sanguínea. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de saber qual é a tipagem sanguínea de vocês. Acredito que todo mundo saiba qual é seu tipo sanguíneo, né? O meu, por exemplo, é B positivo. O tipo sanguíneo, pessoal, geralmente são identificados por 2 estruturas, né? Como eu falei, B positivo.
A tipagem sanguínea, ela pode variar de 3 formas. A pessoa, ela pode ser A, ela pode ser B ou ela pode ser O, né? Então, existem pessoas que são B, existem pessoas que são O e existem pessoas que são A. E além dessa tipagem, a gente também classifica a tipagem sanguínea através de símbolos positivo ou negativo. Esse símbolo, pessoal, nada mais quer dizer da ausência ou da presença, tá, de antígenos. Quando eu digo que é positivo, é porque eu tenho a presença desse antígeno. Quando eu digo que é negativo, é porque eu digo que não existe esse antígeno, tá? Então, por isso que toda vez que alguém pergunta para você qual é a sua tipagem sanguínea, você fala uma letra e mais se é positivo ou se é negativo. Então, eu sou Ludmila, a professora Ludmila, a minha tipagem sanguínea é A, é B positivo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente organiza, né, com relação à doação de sangue, né, com relação à sobreposição. Lembra que eu falei que tem essa dominância, tá? Então, a gente vai observar que existem essas 3 formas, tá, de tipagem sanguínea, e aí, dependendo dessa organização, pessoal, eu consigo ser doador ou eu consigo ser receptor, né, e isso é muito importante para a medicina, isso salva vidas, né, então é importante que a gente tenha essa consciência de doar, né, é importante a doação, já fazendo um apelo aqui, né, para a gente ser para nós sermos doadores, né, lá no Hemomar, porque a gente também salva muitas vidas, né, um simples gesto salva vidas. Então, nós temos aqui na figura, como vocês podem observar, né, o que que acontece? Quem tem a tipagem sanguínea A, pessoal, não tem a tipagem sanguínea B, certo? E quem tem a tipagem sanguínea B, não tem a tipagem sanguínea A. Isso falando de forma bem simples. Por quê? Porque existem pessoas que possuem tanto A e B, como também não possuem nem A nem B. Quem não possui a tipagem sanguínea nem A nem B, pessoal, é chamado de tipagem sanguínea O, tá? Então, o O, pessoal, nada mais é do que a ausência da tipagem sanguínea A e B. E aí, no outro caso, né, até o nosso 4º caso, é a existência de uma pessoa que tem a tipagem sanguínea AB, tá? Então, dessa forma, um alelo, ele pode ser tipagem sanguínea A, como vocês podem ver na figura, pode ser tipagem sanguínea B, pode ser tipagem sanguínea AB, quando ele possui tanto A quanto B, e pode ter uma pessoa que não tem nem A nem B, que a gente chama de O, tá? Vocês já sabiam disso? Se sabiam, maravilhoso. E se quem não sabia aí, a gente está aprendendo bastante hoje. Então, como é que acontece a doação de sangue, né? Eu, como B positivo, eu posso doar para O, eu posso doar para A, eu posso doar para AB, né? Para quem que a gente pode doar? Então, na figura está bem claro como é que acontece essa doação. Então, a gente pode ver claramente que toda pessoa do tipo A pode doar para qualquer pessoa do tipo A, né? E ela pode também doar, pessoal, para a pessoa do tipo AB, já que a pessoa do tipo AB possui, né, o sangue do tipo A e não teria problema na hora da doação. No caso da pessoa B, ela pode doar para ela mesma, né? No caso eu sou B, eu posso doar para mim mesma, como também posso doar para a pessoa que tem o sangue do tipo AB, tá? Mas aí, pessoal, esses 2 tipos de sangue, AB, eles não podem doar para o sangue do tipo O. Por quê? Porque a pessoa do tipo O, ela não possui nem A nem B. E isso causaria reações, tá? No seu sangue, poderia ocorrer coagulações e a pessoa poderia morrer se ela recebesse sangue do tipo AB, ou sangue do tipo A, ou sangue do tipo B. Certo? Então, o que que vocês observam nessa conjuntura, né? Nessa organização de doação? É que quem é receptor universal é a pessoa que tem o sangue AB. Quem é o doador do tipo universal? É a pessoa que tem o sangue do tipo O. Por quê? Porque quem tem sangue do tipo O só pode doar para si, ela só pode receber de si mesmo, mas ela pode doar para todo mundo. Porque lembrem, pessoal, que o O nada mais é do que a ausência do sangue AB. Né? Então, ele consegue doar para todo mundo, ele é o doador universal, mas ele não recebe de ninguém, ele só consegue receber dele mesmo. Ele só consegue receber sangue do tipo O, né? E o AB, por que que ele é o receptor universal? Porque ele possui os 2 tipos sanguíneos, né? Então, ele pode receber do sangue A, ele pode receber do sangue B e pode receber do sangue O, né? E mais, ele também não consegue doar, né, para ninguém. Por que que ele não pode doar por que que ele não pode doar? Porque ele possui sangue do tipo AB.
Se eu vou doar, se eu sou AB e vou doar para uma pessoa do tipo A, eu vou ter o B que a pessoa não tem. Se eu for doar, se eu sou AB e vou doar para uma pessoa do tipo B, eu tenho o sangue A, que a pessoa que vou doar do sangue B não tem. Então, por isso que o AB, pessoal, ele é o receptor universal, né? Ele recebe o sangue de todo mundo, mas ele não doa, né? E lembrando que cada um pode doar para si mesmo. O sangue AB pode doar para si mesmo, o A pode doar para si mesmo, o B pode doar para si mesmo e o O também pode doar para si mesmo, tá, pessoal? Isso é bem curioso, né? Bem característico. Acredito que muitas pessoas tinham dificuldade com relação a isso. Então, essa é a explicação, tá? Por isso que o O, ele é considerado o doador universal e a pessoa que tem um sangue AB é considerada receptora universal. Mas além disso, pessoal, além das letras, né? Como eu falei para vocês, nós classificamos aqui o tipo sanguíneo, a nossa tipagem, por duas estruturas, né? Uma letra e o positivo e o negativo. Nós falamos agora com relação à letra A, B, O, né? Agora a classificação é com relação ao sistema RH. É o sistema RH, pessoal, que vai nos dizer se existe ou não a presença do antígeno, se ele é positivo ou se ele é negativo. Se eu tenho o fator RH no meu sangue ou se ele é ausente. Quando eu digo que eu tenho o fator RH no meu sangue, então eu digo que eu sou RH positiva. Se eu não tenho esse fator no meu sangue, se eu não tenho esse antígeno, então eu me considero como um RH negativo. Como eu falei para vocês, eu sou B positivo, então eu sou do tipo sanguíneo B com fator RH positivo. Eu tenho a presença desse antígeno no meu sangue, tá? Lembrando, pessoal, que o Rzão sempre representa a dominância com relação ao recessivo, que é o Rzinho. Geralmente na biologia é assim que a gente representa o sistema RH. Tá? Então é importante aqui, ó, como vocês podem ver na figura, para vocês observarem. O RH, né, com relação a esse sistema, quando ele é positivo, eu tenho esse fator e ele pode ser genotipicamente representado pela letra Rzão, Rzinho, né, em homozigose dominante ou então em heterozigose, né? Eu tenho essa representação também como Rzão, Rzinho. Como o Rzão, ele é o dominante, então ele pode estar em homozigose, Rzão, Rzão, ou em heterozigose, Rzão, Rzinho. Quando eu tenho o fator RH negativo, então eu tenho a ausência desse antígeno. Como eu tenho a ausência desse antígeno, genotipicamente falando, né, eu tenho então o alelo Rzinho, Rzinho, em homozigose recessiva, porque os dois são recessivos, são representados pela letra minúscula, Rzinho, Rzinho. E o que isso implica, professora, né? Falando biologicamente, falando na área da medicina. Na hora de eu doar, pessoal, isso é muito importante para a área médica na hora de doar. Tão importante quanto a classificação ABO que a gente falou anteriormente. O que acontece? Todos os o RH positivo, pessoal, ele não pode doar para uma pessoa que é RH negativo, porque aí eu começo a causar problemas na coagulação do sangue dessa pessoa, tá? Mas o RH negativo pode doar para quem tem o RH positivo, já? Lembrando, tá, pessoal? Lembrando que o RH negativo é a ausência, né? Se eu tenho ausência, se eu doar para alguém, não tem problema. Eu não vou causar reações, tá? No sangue dessa pessoa. Mas se eu sou positiva, eu não posso fazer uma doação, uma transfusão sanguínea para quem é negativo, porque eu vou estar levando antígenos para essa pessoa. Tranquilo, né, pessoal? O fator RH. Também existe outra classificação com relação, pessoal, falando um pouquinho, né, então, rapidamente voltando ao fator RH, esse fator ele é muito importante também, pessoal, além da doação de sangue, da transfusão de sangue na medicina, ele é importante também porque em alguns casos, né, ele pode causar problema ao feto, né, que a gente chama de doença hemolítica do recém-nascido ou então eritoblastose fetal. A eritoblastose fetal, pessoal, acho que vocês já ouviram falar, é um problema que a gente pode ter por causa do fator RH, né? Então, o que acontece? Uma mulher, ela engravida pela primeira vez. Ela tem, pessoal, o seu sangue, o RH negativo. Ela não tem a presença do fator RH, então ela é negativa, independente dela ter sangue A, B ou O, tá? O RH dela que é importante nessa ocasião. Se ela tem um RH negativo e se ela teve relação, o marido dela, o namorado dela, enfim, a pessoa que ela teve relação tem um sangue RH positivo, corre o risco, então, do filho, né, do seu feto, ter um sangue que corre com fator RH positivo,
né? Na primeira gestação dela, não tem problema, né? Porque na hora que a mulher ela vai ter o bebê, ocorre a mistura desse sangue. Então, na hora, como ela é RH negativo, na hora que o bebê nasce, ocorrendo essa mistura do sangue e ele sendo positivo, ela pode ter, pessoal, o aumento, ela pode ter a síntese de anticorpos RH. Né? Então, quando ela tiver, até aí não tem problema, mas quando ela tiver o seu segundo filho, esses antígenos, esses fatores que cresceram, né, que combateram ali aquele RH positivo, podem então matar o segundo filho dela, podem causar danos ao feto, independente dele ser positivo ou negativo. Tá, pessoal? Então, esse é o risco da eritoblastose. Então, quando a mulher fica grávida, né, e precisa fazer esse estudo, saber qual é o tipo sanguíneo dela, qual é o tipo sanguíneo do seu parceiro, né, do seu companheiro, para que não corra esse risco, né? E se ela tiver esse risco, na hora do parto, os médicos vão ter ali todo um cuidado, tá? Toda uma precaução para que esse sangue não vá prejudicar, tá, a próxima gestação dessa mulher que corre risco, então, de ter uma morte fetal por causa desses anticorpos que foram sintetizados por causa da primeira gestação da mulher. Essa é a importância do fator RH na gestação e também um conceito muito importante para a gente saber sobre eritoblastose fetal. Tá? E agora sim a gente vai falar um pouquinho também de outra classificação do nosso sangue que não é tão comum, ela não é tão importante porque ela possui uma codominância, pessoal. A gente tem um sistema MN, né, que é a presença ou ausência dessas proteínas que estão lá na hemoglobina, tá, pessoal, no nosso sangue. Por ter uma codominância, ela não existe rejeição, como a gente observa na classificação ABO e no fator RH. Tá, pessoal? Então, não importa muito para a medicina, porque ele não tem ele não afeta tanto, não tem uma porcentagem tão grande, né, de manifestações, de reações. Então, só a título de curiosidade para vocês, a gente também tem essa classificação, tá, do grupo MN, ele pode ser M, pode ser N ou pode ser MN, né, lembrando aí que o genótipo, ele pode ter a ausência ou a presença do M e do N, ou dos dois, tá, gerando então antígenos que pode ser M, N ou MN, tá, mas lembrando que não existe uma dominância entre eles. Todos possuem a mesma dominância, existe uma codominância, então não existe praticamente rejeição na hora que a gente observa a manifestação dessas proteínas, tá, pessoal? Então é isso, para finalizar a nossa aula, vamos fazer uma questãozinha para a gente analisar nossos conhecimentos na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa curiosidade, eu acho muito legal esse assunto na biologia, né, de tipagem sanguínea. Se vocês não sabem seu tipo sanguíneo, é muito fácil coletar sangue em qualquer posto de saúde. É importante que vocês saibam qual é a tipagem sanguínea de vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá, primeira questão. O que causa a eritoblastose fetal? Letra A, incompatibilidade do sistema ABO entre a mãe e o feto. B, incompatibilidade do fator RH entre mãe e o feto. Letra C, incompatibilidade do sistema MN entre mãe e feto. Letra D, mutação genética no feto. Só pode ser a nossa letra B, né, pessoal? Incompatibilidade do fator RH entre mãe e feto. A gente conversou sobre isso, né? Não pode ser fator MN, porque não existe, eles têm a mesma dominância, né? Eles são codominantes. Também não tem relação à mutação e nem ao sistema ABO, né? A gente só viu isso aí com relação ao sistema RH, quando a gente tem ou não a presença desses anticorpos RH. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá? Ficou qualquer dúvida, vocês podem estar revendo nossas aulas e espero vocês na próxima. Tchau, tchau.